Eu quero fazer duas leituras bíblicas nessa noite. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 19 e o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos ler também Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 9 também. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Pai, nós clamamos pela tua presença, clamamos, Pai, pela revelação e pela direção do Espírito Santo. Fala conosco através da tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois fios, que vai entre juntas e medulas nessa noite, entre a divisão da alma e do espírito, para nos edificar, ó Pai, nos consolar, nos exortar, nos levantar na presença do Senhor. Fala conosco, pois o nosso coração, a nossa alma anseia pela voz do Senhor, em nome de Jesus. Paulo disse assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita, mora, reside em vós? Fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Foste comprado por bom preço. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Foste comprado por um preço altíssimo. Irmão, vira para o seu irmão e fala assim: você é tão caro, irmão. Você é caríssimo. Sabe, querido, nós vivemos em um mundo em que tudo tem um preço. É verdade ou não é? Nós pagamos para nascer? Pagamos. Nós pagamos para viver? Pagamos. E para morrer? Pagamos também. Bom, alguém paga a nossa conta, né? Quando a gente morre, alguém paga a nossa conta. Irmão, mas é uma verdade, nós nascemos pagando, vivemos pagando e morremos pagando. Nós vivemos em um mundo de impostos e cobranças, dívidas e débitos. Nós já nascemos endividados e morremos possivelmente endividados. Só que nós estamos falando da humanidade. Nós estamos falando de um mundo corrompido, de um mundo perdido, vendido às trevas. Sabe que quando Adão estava no Éden, quando Eva ouve a voz de Satanás, quando ela come daquele fruto, quando Adão come daquele fruto, ele estava passando, querido, a escritura da terra para as mãos do diabo. Adão, quando desobedece a Deus, ele pega a sua autoridade, o seu domínio sobre a terra, porque Deus diz para ele: Adão, tudo é teu, sujeita a terra, domina sobre ela, multiplica, enche a terra, sujeita a ela, esse mundo é seu, eu fiz para você. Eu fiz todas as coisas e você eu fiz por último, para que você seja coroa de tudo que eu fiz. Você vai dominar sobre tudo, você vai sujeitar tudo, você vai ser senhor de tudo. Só que Adão, querido, por um momento de bobeira, e esse que é o problema em nossa vida, é esse momento de bobeira, essas tentações que nos circundam, essas talvez lutas e dificuldades que nos rodeiam, nos tentam tirar da presença de Deus, nos tentam bloquear a presença de Deus, estar entre nós e Deus. E onde nós sofremos, muitas vezes nós padecemos. E Adão, naquele dia, quando pegou do fruto da mão de Eva e comeu juntamente com a sua esposa, eles morreram. Eles morreram por quê? Porque eles perderam a presença de Deus. E todo homem que não tem a presença de Deus, toda mulher que não tem a presença de Deus, ele continua sendo um morto, espiritualmente dizendo. Ele pode estar vivo, pode estar brincando, falando, caminhando sobre a terra, andando,
talvez até se alegrando, mas se ele não tem a presença de Deus, ele continua sendo um morto-vivo sobre a face da terra. E quando Adão então perde a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus por causa do pecado, então ele morre espiritualmente. Deus disse: olha, você é pó e ao pó você tornará. Mas quando nós registra a criação, Adão não era para morrer, Eva não era para morrer, deveriam viver eternamente, porque foram feitos puros e não havia pecado. Mas quando o pecado entra, então a morte entra, a corrupção entra, então tudo se acaba. Deus se afasta, porque agora o homem estava vivendo segundo o seu próprio desígnio no seu coração. E ali para mim e para você é um registro clássico que Adão pega a sua autoridade sobre a terra e sobre a sua própria vida e entrega nas mãos de Satanás. Por que ele fez isso? Porque ele foi fraco e foi falho, porque ele percebeu e desejou ouvir mais a voz do inimigo do que ouvir a voz de Deus. Todas as vezes que eu e você ouvimos mais a voz do inimigo do que a voz de Deus, nós morremos. Adão morreu naquele dia. Pastor, mas ele viveu 900 e tantos anos. Viveu, irmão, mas ele viveu como um morto sobre a terra. Ele buscou a comunhão com Deus. Claro, Deus providenciou, matou um cordeiro, como nós entendemos, e aí vestiu ele, cobriu ele, para que ele pudesse ter um acesso com Deus. Mas não era mais a mesma coisa, não era mais do mesmo jeito. Ele não estava mais junto com Deus. Agora havia a barreira do pecado, havia o impedimento. Ele não tinha mesmo o mesmo acesso com Deus. Não havia a mesma liberdade com o Senhor. O pecado destruiu a comunhão, porque a desobediência destruiu a comunhão. Agora, no registro bíblico, nós vamos ver que Deus providencia uma restauração, porque esse é o propósito de Deus. O propósito do Senhor, que Ele quer restaurar. A vontade de Deus é restaurar o homem para si. É trazer o homem de volta para o seu relacionamento. É trazer o homem de volta para a sua comunhão. Porque o homem foi criado, o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus quer trazer o homem de volta para o seu conselho, para o seu abraço, para a sua amizade. Então Deus envia o seu Filho. Essa é a história real do Evangelho, que não é um conto de fadas, mas é uma realidade poderosa. Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus morre na cruz, ressuscita no terceiro dia, e agora abre o caminho para que eu e você possamos acessar o trono da graça de Deus. Jesus abre o caminho, Jesus vence o pecado, vence o diabo, para que eu e você, através de Jesus, possamos chegar diante do trono de Deus e termos comunhão com o Pai. Livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, vai dizer: nós vamos com o sangue de Jesus e entramos diante do trono de Deus. Fala que nós vamos, por causa do sacrifício e do amor de Jesus, nós entramos diante da presença do Pai Celestial. E aqui, querido, eu quero novamente dizer para você, que você, bem como eu, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Olha o que Pedro vai dizer: mas vocês têm que ver que vocês foram resgatados do jeito fútil do seu viver, ou da sua vã maneira de viver, passado através das suas tradições. O preço, na verdade, foi o sangue de Cristo, o cordeiro sacrificial, sem defeito e sem mancha. Eu estou lendo uma outra versão, mas ele está dizendo que o Senhor nos comprou com o preço do seu sangue, e nós saímos de uma vã maneira de viver, de uma vida fútil, de uma vida perdida, enganosa, para uma vida na presença de Deus. E essa vida errada, enganosa, talvez religiosa, errada, nós herdamos dos nossos pais, que por sua vez herdaram dos seus pais, e assim consequentemente, talvez na nossa família existem tradições que nós herdamos das nossas famílias. Mas quando nós tivemos um encontro com Jesus, com a palavra, com o reino de Deus, nós vimos que muitas coisas caíram por terra. Vimos que todas aquelas tradições e aquele jeito fútil de viver era contrário ao propósito de Deus. E agora nós somos comprados por bom preço, e o preço foi o sangue de Jesus na cruz. E isso influenciou, querido, a nossa história, a ponto de mudar a nossa vida, de mudar as nossas convicções, pensamentos, intenções, planos e sonhos. Quando eu perguntei para você, quando eu afirmei que nós nascemos pagando, vivemos pagando,
e vamos morrer pagando. Essa é uma grande verdade para a humanidade. Só que a maior dívida se chama pecado. Não é a conta de água que você paga, ou talvez uma dívida que acumulou. Mas a maior conta é o pecado. Deixa eu falar para você, o pecado, querido, eu e você não podemos lidar com ele. Só quem pode pagar a dívida do pecado se chama Jesus Cristo de Nazaré. Só Jesus pode pagar essa maior dívida que eu e você não temos condições de pagar. Não tem boas obras, não tem boa atitude, ser bonzinho, ser bom caráter, não tem o que eu e você possamos fazer para pagar essa dívida que só Jesus na cruz pôde pagar. Só Ele tem condições de pagar essa dívida que eu e você jamais pagaríamos. Sabe por quê? Porque para essa dívida, querido, precisa de alguém que não tem dívida. Só pode pagar essa dívida quem não tem dívida. E Jesus não tinha dívida nele. Jesus não tinha culpa do pecado. Jesus não era um pecador. Nele não havia a raiz do pecado. E só quem não tem pecado pode perdoar pecado. Só quem não tem pecado pode pagar a conta do pecado. É a mesma coisa, querido. Se um homem está atrás das grades, só pode libertar aquele que está atrás das grades, aquele que é livre, aquele que está do lado de fora. Só Jesus pode libertar o homem da dívida impagável sobre a terra. E agora deixa eu falar para você, todos nós, eu e você, nascemos com essa dívida. Nós nascemos com essa dívida em nossa alma, ela está introjetada no nosso espírito. Davi, no Salmo 51, no Salmo do seu arrependimento, após tantas coisas que ele fez, ele está orando o Senhor, está dizendo: Senhor, eu nasci, fui concebido em pecado. Ou seja, a raiz do pecado está na minha essência. E só quem pode lidar com isso é Deus. Só quem pode pagar essa dívida, só quem pode cancelar essa dívida é Deus. E há mais de 2000 e poucos anos atrás, Jesus já pagou, querido, essa conta na cruz do Calvário. E aí quando eu olho, querido, e medito sobre isso, eu fico pensando assim: meu Deus, o Senhor pagou a minha conta, o Senhor pagou a minha dívida, e eu não tinha pedido para Jesus fazer isso. Alguém aqui pediu para Jesus morrer na cruz e pagar a sua dívida? Nós não tínhamos pedido, querido. Ele simplesmente nos viu perdidos, endividados no pecado, e foi à cruz e venceu o Satanás, e venceu o pecado para nos dar a liberdade de ir e vir nas regiões celestiais em Cristo. Aleluias. Sabe, querido, para ver eu e você na eternidade ao lado dele um dia, para ver eu e você junto com ele, porque nós somos feitura sua, criatura sua, fomos criados à sua imagem e semelhança. Qual é o pai que abandona o seu filho? Qual é o pai que deixa o seu filho à mercê? Você acha que Jesus ia deixar o homem nas mãos de Satanás? Você acha que Jesus ia deixar, que Deus ia deixar o homem à mercê deste mundo perdido? Não, Deus enviou, querido, o seu filho. Deus provou o seu amor. E quando a Bíblia diz que Deus prova o seu amor, Deus não fala de amor, Ele prova. E como é que Ele prova? Quando Ele entrega o seu filho. Talvez o homem pode dizer, talvez o esposo pode dizer para a esposa: ah, esposa, eu te amo. A esposa pode dizer: ah, esposa, eu te amo tanto. Mas são palavras. Podem ser verdadeiras, ou podem ser só para ganhar tempo, ou podem ser só para esfriar um pouquinho as brigas. Mas a verdadeira prova de amor é feita através de atos. Talvez o esposo diz assim: ah, minha esposa, eu te amo. Mas ele vai lá, irmão, põe a mão no bolso e compra um buquê daqueles bem caro. Sabe? Um daqueles buquês, não é aquelas 3 rosinhas não, irmão. É um buquê daqueles. Porque se não custa nada, não vale nada. Mas se custa muito, é porque vale muito. E se Jesus morreu por mim, por você na cruz, preste atenção, é porque eu e você valemos muito. Eu estou fazendo a comparação só para você entender. De repente até uma deixa para o irmão comprar um buquê para a esposa, né? Tanto tempo. Irmão,
O valor é medido pela entrega. O seu valor é medido pela entrega de Deus. As pessoas dizem assim: todo mundo tem o seu preço. Todo ser humano tem o seu preço, e o pior que tem, irmão. Pessoas que não têm dignidade, elas se doam de qualquer maneira e por qualquer valor. Só que essas pessoas que não têm a dignidade, ou que não procuram viver a sua dignidade, se entregam por qualquer valor, porque ela não tem dimensão do seu valor diante de Deus. Só que quando eu olho para a cruz, quando eu vejo Jesus morrendo na cruz, Ele está morrendo na cruz por mim, Ele está morrendo na cruz por você. E eu vou mais além na minha reflexão. Então, se Deus está morrendo na cruz, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, se Ele está morrendo na cruz por mim, então o meu valor é o valor da vida de Deus. Eu sou muito caro, você é muito caro. E Deus prova o seu amor. Ele não vai provar falando, irmão, Ele vai provar agindo. Compra um buquê, irmão, dá para sua esposa. Irmã, faz um café daqueles da manhã, leva na cama para ele. Quer provar o amor? Quer provar o amor? Pare de palavras, prove o amor com obras. E nós valemos o preço que Ele pagou por mim e por você. E qual foi o preço que Jesus pagou por mim e por você? A sua própria vida. A sua própria pessoa se entregando por nós. Tudo para pagar a nossa dívida e para nos retomar de volta para Deus, para nos arrancar, literalmente, nos transportar das trevas para o reino do Filho, para o reino de Deus, nos arrancar das garras do inimigo, nos tirar do pecado, nos tirar da escravidão, das grades espirituais e nos transportar para Jesus. Nos transportar para Deus, para o reino de Deus, para a vontade de Deus, para os céus um dia. Jesus estava na cruz, irmão, resolvendo o problema da nossa eternidade, pagando todas as dívidas que eu e você tínhamos. Em João 19, no versículo 30 está escrito assim: quando pois Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça rendeu o espírito. E essa palavra consumado no grego é tetelestai. Essa palavra grega, ela significa está liquidado, está pago, não ficou nada para trás. A dívida foi paga cabalmente, totalmente, não ficou nada enroscado, não ficou nem um centavo para trás. Ele pagou tudo. Quando Jesus brada na cruz, antes de entregar o seu espírito ao Pai, Ele diz: Pai, está consumado. Jesus está dizendo, em outras palavras, Pai, está sendo pago, está sendo quitado, não vai ficar nada para trás, está tudo limpo, está tudo quitado, está tudo resolvido. Aleluias. Jesus estava consumando a nossa salvação, estava liquidando as nossas dívidas espirituais. Agora nós somos possessão de Deus. Foi o homem da cruz que pagou o mais alto preço. Pagou o mais alto preço. Irmão, Deus não economizou comigo e com você. Jesus não economizou comigo e contigo. Ele pagou todo o preço, Ele investiu tudo em nós. Jesus veio, querido, Deus deu tudo o que Ele tinha, Ele entregou tudo o que Ele tinha, Ele entregou o mais precioso que Ele tinha, por causa de mim e de você. Ele pagou literalmente, cabalmente as nossas dívidas, totalmente as nossas dívidas. Quando Jesus disse está consumado, está pago. Por isso nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 6, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Deixa eu falar, se Jesus pagou o preço, querido, se Ele morreu por mim e por você, e pagou o preço pelas nossas vidas, nós somos comprados. A Bíblia está dizendo, não sabeis vós que não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço.
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu e você, nós somos de Deus. Nós somos dele, propriedade dele, nós somos dele. Em nós habita o seu espírito. Nós somos selados por ele e nós somos propriedades dele. Ele pagou o preço por nós e foi um altíssimo preço. Irmão, não diga que você não vale nada. Não diga que o ser humano não vale nada. Por mais vil, por mais cruel, por mais sujo, por mais podre que ele seja, ele sempre foi e sempre será a imagem e semelhança de Deus. Pastor, mas ele é cruel, assassino, maldoso. Mas ele é a imagem e semelhança de Deus. O problema é que ele vive longe de Deus. Ele está longe da sua fonte. Ele está longe da sua vida. Ele está longe do seu amor. E ele nem sabe que o seu amor, que a sua vida, a sua fonte, se entregou por ele. Foi até o fim por ele. Colocou tudo para ele. Isso já basta para mim e você, querido. Temos a convicção de que Deus nos ama. Porque muitos dizem, Deus não me ama, Deus não olha para mim, Deus não está nem aí comigo. Não, Ele ama sim. Ele foi à cruz por você, Ele morreu só por você. Se tivesse só você na terra, Ele morreria só por você na cruz. Nós valemos muito, irmão. Nós custamos caro, porque nós saímos de dentro de Deus. Um dia quando Deus estava no Éden, e nós entendemos que Ele fez sim um boneco de barro. Ele usou a matéria-prima da terra. Ele pegou a terra e modelou o homem lá como Ele queria. E depois Ele une o céu com a terra quando Ele sopra nas narinas de Adão. Nós somos metade terra e metade céu. E quando o homem cai se tornando terra, pó novamente, Deus vem restaurar parte do céu em nossas vidas. E como que Ele vem restaurar o céu, sendo que o céu se perdeu após o pecado? Deus envia o seu filho morre por nós, no terceiro dia Ele ressuscita, Ele vai aos céus e envia o seu Espírito. Agora o Espírito habita dentro da igreja, habita dentro de mim e de você. O céu voltou para dentro, o céu está habitando dentro de nós. A eternidade não vai começar, ela já começou através do Espírito Santo. Deus já está habitando dentro de nós. A eternidade já iniciou para mim e para você. Nós só não colocamos os nossos pés lá, irmão, mas Ele já está morando dentro de cada um de nós. Nós custamos muito caro. Custamos caro demais. E muitas vezes nós esquecemos disso. A morte de Jesus na cruz, irmão, não foi em vão. Jesus não morreu na cruz simplesmente por morrer. Jesus, Ele foi na cruz porque Ele estava vendo eu e você aqui hoje. Porque Ele verá muitos homens e mulheres aqui ainda. Porque Ele está vendo a sua família na presença dEle. Ele está vendo os seus vizinhos na presença dEle. Ele está vendo os seus filhos na presença dEle. A morte de Jesus na cruz foi muito abrangente para a humanidade. Só que os homens podem aceitar e podem rejeitar. Os homens podem ir a Ele e receber o seu perdão, receber o perdão dos seus pecados, receber a vida eterna, ou os homens podem continuar longe dEle, nos seus delitos e pecados. Porque Romanos 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e afastados estão da presença de Deus, até que esse ou essa tenha um encontro com Ele. Acaba o afastamento. Sabe, querido, a Bíblia diz em Romanos também 6:23 que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado. Quem peca vai receber um salário, por incrível que pareça, ou vai receber algo, e esse algo se chama morte. A Bíblia fala de duas mortes. A Bíblia fala de uma morte física do corpo e fala de uma morte espiritual. A morte espiritual é a separação eterna de Deus. Não é morrer e se acabar. A morte espiritual é
a separação para sempre de Deus. É quando a Bíblia fala do inferno, lago de fogo, locais onde Deus não está, locais onde Deus não habita, ambientes longínquos da presença de Deus. A Bíblia fala da eternidade, sim, na presença de Deus, no céu, e fala também da eternidade no lago de fogo eterno. Só que Jesus não morreu na cruz para mim e você irmos para o lago de fogo. Ele morreu na cruz para restaurar o céu dentro de nós, para nós voltarmos para a nossa origem, de onde nós viemos. Amém? Eu e você não lembramos que Deus soprou em nós, querido, porque Deus soprou em Adão. Nós não lembramos do céu. Pastor, eu não tenho lembrança da eternidade, eu não tenho lembrança do céu. Sim, nós não temos lembrança do céu, porque nós vivemos na terra. Mas, querido, quando você olha para a Bíblia, você vai ver homens cheios da presença de Deus, que não só viram o céu, como foram lá, como entraram na eternidade. Paulo mesmo é um desses, disse: olha, se foi no corpo eu não sei, se foi fora do corpo eu não sei, uma coisa eu sei, eu vi coisas que ao homem não é lícito falar, mas eu vi, e eu ouvir coisas. Ele foi ao terceiro céu, no lugar onde Deus está. João na ilha de Patmos, exilado, preso, no dia do Senhor, João está orando, buscando ao Senhor, e Jesus o arrebata. E João vai também nas mansões celestiais, entra nos portões celestiais, e ele tem uma visão de Jesus, e ele está em espírito. A Bíblia diz que ele cai aos pés do Senhor como morto, e Jesus coloca as mãos sobre os seus ombros e diz: não tema, João, sou eu. Em outras palavras, essa aqui é a sua casa, esse é o lugar de origem seu, é da onde você saiu, porque eu e você saímos de dentro dele, e tudo que sai de dentro dele vai voltar para ele um dia, irmão. Tudo que sai de Deus volta para Deus. Tudo que você faz para Deus, você encontra em Deus. Tudo que você vive em Deus, você encontra em Deus. Por isso que todas as nossas obras feitas em Deus, nós encontraremos no Senhor. Por isso que todo o amor que nós dispensamos por causa do amor de Deus, nós recebemos em nossas vidas. Nós custamos muito caro, querido. O nosso valor é alto, não por nós mesmos, mas pela alma eterna que está em nós. E Jesus veio por causa dela. Jesus veio por causa do sopro de vida que está em nós, por causa de mim, de você. Irmão, Deus nunca perdeu uma batalha e nunca perderá uma guerra em nenhuma batalha. Ele venceu literalmente, para que eu e você pudéssemos ser mais do que vencedores. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 3. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 3, e versículo 23 ao 25. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Ele está dizendo: todos os homens pecaram, estão afastados da glória de Deus, mas Jesus veio e nos justificou gratuitamente, o versículo 24, pela sua graça. A sua graça é o favor de Deus. Sabe, irmão, quando alguém faz um favor para você e você não está merecendo, talvez não merecia daquela pessoa, ou não merecia aquele favor, ele está dizendo aqui, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. A graça é o favor de Deus. Nem eu e nem você merecíamos nada de Deus, porque um dia nós nos afastamos dele, não queríamos saber dele, não queríamos nada com Deus, mas a sua graça nos atraiu, nos alcançou, e ele diz: nós somos justificados, tornados justos através de Cristo. E ele diz que isso foi gratuito. Nós não pagamos para servir a Deus, nós não pagamos nada para Deus, nós não pagamos nada para entrar no céu. Pelo contrário, foi Deus quem pagou, querido, para que eu e você possamos entrar. Por mais que nós fazemos alguma coisa, nós não fazemos nada. Quem pagou toda a conta foi Deus. Sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça,
e pela redenção que há em Cristo Jesus. A redenção sempre me traz a lembrança do Egito, o povo que passou das trevas para a luz, o povo que passou pela redenção, o povo que saiu do cativeiro e foi livre, foi liberto, o povo que passou da escravidão para a liberdade. Para nós hoje, nós que saímos da prisão do pecado, da escravidão das trevas, para a redenção, para a salvação, para a libertação, para a liberdade em Cristo Jesus. Ele diz: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, no sangue de Jesus, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados. A remissão é a limpeza, é a lavagem, é a purificação, é o perdão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Quando eu olho para a minha vida hoje, justificado pela graça, pelo favor gratuito de Deus, e quando eu olho para trás, tantos pecados cometidos, tantas blasfêmias cometidas, tantos erros cometidos deliberadamente diante da presença de Deus, a Bíblia está falando dos pecados cometidos sob a paciência de Deus. Irmão, Deus teve muita paciência conosco e ainda tem. O Senhor é um Deus longânimo, paciente. Deus teve muita paciência conosco e ainda tem. Mas por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele entregou o Seu Filho por nós. E porque Ele sabe, querido, que eu e você fomos e valemos muito, somos caros, porque saímos dEle. Agora eu pergunto, por que fomos comprados? Por que nós fomos comprados? Por que é que nós somos comprados? Primeiro, nós somos comprados para a salvação. Como fomos comprados? Porque se nós fomos comprados para a salvação, e esse é o propósito de Deus, agora nós fomos comprados de que maneira? Pelo sangue derramado na cruz. O sangue de Jesus foi com o sacrifício. Nós fomos comprados com o sacrifício. E qual foi o valor, querido, que Deus pagou? Qual foi o valor do investimento? Tudo. Deus investiu tudo. Deus deu tudo que Ele tinha, o que era mais precioso aos seus olhos. Sabe lá atrás, quando Deus, em Gênesis 12, Deus faz a promessa a Abraão. Até então Abraão: te darei um filho, você será poderoso sobre a terra, a tua descendência vai encher a terra, vai ser como a areia do mar e como as estrelas do céu. A mulher de Abraão não podia gerar, era estéril. Sara era estéril. Só que Deus disse a Abraão: eu vou te dar um herdeiro. Passaram-se 25 anos, Deus dá um herdeiro. E enfim, Sara fica grávida, gera Isaac. Isaac nasce, cresce, está entrando na adolescência. Deus chama Abraão: Abraão, vem cá, dá o teu filho para mim. Eu quero teu filho, sacrifica ele no altar para mim. Me dá o teu filho. Abraão, querido, esperou 25 anos para receber o filho. Se cumpriu a promessa de Deus e Deus disse: agora me dá o teu filho para mim. Abraão, como um homem piedoso, servo de Deus, um homem temente e fiel a Deus, não questiona. Que para muitos é um absurdo, uma loucura, para Abraão é fé, porque ele está ouvindo a voz de Deus. Não importa o que vão dizer, eu estou ouvindo o que Deus está falando. Abraão vai ao monte, prepara o altar, coloca a lenha, coloca Isaac amarrado em cima do altar e levanta o seu cutelo para imolá-lo. Abraão ia matar Isaac, irmão, naquele dia. Mas quando Abraão levanta o seu cutelo, o seu punhal para matar Isaac, Deus brada do céu: não faças mal ao menino, porque agora eu sei que temes a Deus. Sabe o que Deus estava demonstrando, querido? Deus estava fazendo um homem sentir o que ele sentiria com seu filho. Deus estava fazendo um homem sentir o que ele sentiria com Jesus na cruz. Abraão sentiu o que Deus sentiu com Jesus na cruz. Porque assim como Abraão entregaria o seu único filho a Deus, e Deus não permitiu que ele matasse, mas para que ele tivesse o mesmo sentimento que Deus teve, para que ele sentisse o valor do seu filho, para que ele sentisse o valor que o seu filho tinha, ou a perda que ele teria, ele fez o homem sentir o que ele sentiu aquele dia, quando Jesus morreu. Agora, ao contrário de Abraão, querido, que não teve o seu filho morto, o Pai Celestial teve o seu filho morto. Ele teve o seu filho morto, mas o seu filho ressuscitou o terceiro dia para cumprir o seu propósito.
Próprio Deus provando o seu amor, deu o seu Filho por mim e por você, e não cobrou nada de mim e de você, simplesmente nos entregou gratuitamente e cancelou a nossa dívida de uma vez por todas. Amém? Deixa eu falar para você, querido, aqui eu termino a minha palavra. Se você estiver com Jesus, se você caminhar de mãos dadas com Ele, se você temer a Deus sempre e viver na presença de Deus, não há dívida sobre a sua vida, não há dívida sobre a sua casa, não há dívida sobre a sua família. Amém? Porque Jesus pagou toda a nossa conta no que diz respeito à eternidade. Se nós não vivemos mais no pecado, não fazemos mais a vontade da carne e vivemos com Cristo, então toda a nossa conta foi quitada cabalmente, literalmente. Jesus pagou tudo, não deixou nada para trás. Lembre-se, querido, que Deus fez tudo gratuitamente, nunca cobrou e nunca vai cobrar nada de você. Nunca, jamais Deus cobrará alguma coisa. Deixa eu falar para você, Deus nunca vai lançar no teu rosto também: deu meu filho por você e você foi ingrato. Porque Deus, querido, nos dá a liberdade de escolha. Eu e você podemos escolher. Nós podemos ter a nossa dívida paga, ou nós podemos continuar endividados até a eternidade. Nós somos comprados por bom preço, e por causa disso nós glorificamos a Deus no nosso corpo, porque nós entendemos que nós valemos a vida de Deus. Os sacrifícios no passado, no Antigo Testamento, era como prestação de dívidas. No Antigo Testamento, quando o sacerdote pegava um boi, uma ovelha e sacrificava no altar, por causa dos pecados, porque alguém tinha que morrer para pagar a dívida do pecado, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, não há perdão dos pecados. Os sacrifícios no passado era como prestações. Então o sacerdote, ele oferecia aquela vítima, aquele touro, aquela novilha, aquela ovelha, e pagava aquela dívida naquele dia. Só que aquela vítima que morreu, aquele sangue que foi derramado, cobria o pecado. Cobria, tampava. No passado era assim, querido. O boi morria, o sangue era derramado, então aquele sangue cobria o pecado do homem, mas daqui a pouco começava a aparecer de novo, perdia a validade. Então o pecado era perdoado como prestações. Só que quando Jesus vem na cruz, querido, Ele é o sacrifício da liquidação da dívida. Ele não só perdoa, Ele não só cobra o pecado, como Ele remove as nossas injustiças. Ele nos perdoa de dentro para fora, para estarmos na presença de Deus.